Ele era mesmo um louco. Não era. Ele era um homem interessante. Percebeu alguma coisa? Ele era feliz. Eu honestamente achei que era. Ele podia fazer coisas incomuns quando estava pintando, mas fora isso, ele era normal. Tão solitário, Vincent resolve andar com adolescentes bêbados e ele leva um tiro? Ou atira em si mesmo pelo desespero da vida solitária? Com cada nova tela, ele pintou uma estrela brilhando. Mas todas essas estrelas foram cercadas por uma solidão incomensurável. Vincent van Gogh é conhecido internacionalmente por suas obras pós-impressionistas. Sua fama ganhou uma força inimaginável na virada do século XIX para o XX, com a chegada do acesso à informação e a valorização da arte moderna como um todo. Não apenas as suas criações ganharam reconhecimento, mas também o seu rosto, que foi pintado diversas vezes por ele mesmo, são difundidos mundialmente. Estão em copos, canecas, camisas e até em lençóis de cama. Em seu tempo, o mesmo Van Gogh foi acusado de possuir algum tipo de patologia cerebral, também chamada de loucura. Julgavam que as pinturas que Van Gogh fazia eram fúteis e nem sequer poderiam ser reconhecidas como arte naquele tempo. Van Gogh, em vida, foi escorraçado pela ideia de que era um total fracasso, mas havia algo nele, algo que era mais agressivo que essa ideia. E isso era o seu prazer em criar, pensar. Toda sua felicidade estava no passar de um pincel em uma tela em branco. A arte o resgatava da angústia, da dura certeza que ele tinha de não ser bom o suficiente. I remember one morning, getting up at dawn. There was such a sense of possibility. You know, that feeling? And I remember thinking to myself, so this is the beginning of happiness. This is where it starts. And of course, there'll always be more. Never occurred to me. It wasn't the beginning. It was happiness. It was the moment. Right then. Virginia Woolf foi uma escritora do final do século XIX e viveu em um momento histórico para o mundo. Fora de sua janela, em um lugar não muito distante de Londres onde morava, ouvia-se ainda o medo, a tensão emanada por todo o mundo. Era o período do entre-guerras. Virginia perdeu sua mãe ainda muito nova. A dor e a angústia da perda culminaram em uma doença que marcaria a vida dela até seu suicídio com 59 anos de idade em 1941. Virginia viveu à sombra de uma depressão interminável, com surtos epiléticos intermitentes. Embora suas dificuldades fossem muitas, ela encontrava uma espécie de possibilidade para viver fora de si, fora do próprio mundo. Viajar, ser teletransportada para um lugar onde podia criar um mundo só para si. Virginia via, com uma caneta tinteiro na mão, uma chance de sobreviver ao caos do mundo, da guerra, da miséria e até de si própria. Senhora Dalloway, uma de suas obras mais populares, influenciou toda a cultura europeia e, mais tarde, todo o mundo, culminando em um clássico mundial da literatura. Em um de seus muitos diários, comenta a preciosidade da ambivalência da forma como vivia, ora alternando entre a realidade e a fantasia, tendo como arte, seja ela escrita, cantada ou pintada, a mais sublime das virtudes entre a humanidade e a existência. Now music changes forever.
A vida e a obra de Ludwig van Beethoven, o músico alemão do século XVIII, conhecido internacionalmente, foi marcada por dores psicológicas e angústias profundas. Beethoven, desde sua infância, sofreu com a pressão paterna, que tinha problemas com a bebida. Teve de lidar com a morte da mãe e da irmã ainda muito novo, tendo apenas como aliada a sua erudição para com a música. Depois de muitas viagens e anos terem se passado, Beethoven percebe em si uma das maiores desgraças que poderia o acometer na vida que levava. A surdez era inevitável. Aos 27 anos, Beethoven tratava de esconder de todos à sua volta que ficava cada vez mais impróprio para seu ofício. Será que ficava? O mesmo Ludwig van Beethoven, com sua audição totalmente comprometida, teve sua época de ouro que o imortalizaria na história como um dos maiores compositores do século XIX. As notas, a melodia ecoada pelos instrumentos circulava por dentro de seus ouvidos, dentro de sua mente. Beethoven possuía uma extrema memória musical, o que permitiu compor sua 9ª Sinfonia, sendo que ao tê-la concluído, já estava inteiramente surdo. Ele escreve em uma de suas cartas que a música, mesmo não a escutando, ecoava em um nível cada vez mais profundo dentro dele, e que era justamente esse sintoma que o fazia ainda acreditar que a vida tinha algo de belo. Suas contribuições para a música e para a arte como um todo são inestimáveis. Suas composições hoje estão presentes de desenhos infantis até comerciais de comida. Ou na música do carro de gás que dá um jeito de passar bem cedo no domingo com o som no último volume só pra encher o saco e te acordar. Mas afinal, o que todos esses 3 personagens da vida real possuem em comum? A intersecção, o ponto onde se encontram, é na arte. Os 3 encontraram na arte, seja ela feita com pincel e tinta, ou com caneta e caderno, ou com notas ecoadas dos mais diversos instrumentos. Todos eles encontraram nessas artes um motivo para lutar contra suas angústias mais profundas, um motivo para revolucionar não somente suas percepções do mundo em que viviam, mas para transformar todo o mundo como entendemos a nossa sociedade hoje, com seus inúmeros problemas sociais e políticos, ou como nos expressamos através da música e da pintura. Afinal, é por meio da arte que a humanidade expressa suas necessidades, crenças, desejos e sonhos. Todos têm uma história, que pode ser individual ou mesmo coletiva. As representações artísticas nos oferecem elementos que facilitam a compreensão da história dos povos em cada período em que são produzidas. Histórias recentes, como a de uma idosa diagnosticada com Alzheimer, que ao ser requisitada pela filha para tocar uma das composições de Beethoven, disse não conhecer que música era essa. Mas bastou que lhe dessem um piano, que em menos de um instante toda a sua memória musical que a doença havia roubado dela voltasse em marcha, não em passos lentos, mas em uma rapidez assustadora. Ou o caso de uma outra idosa que era uma bailarina consagrada, também diagnosticada com Alzheimer, que ao escutar Lago dos Cisnes, todo o seu corpo desperta com a lembrança trazida pela música. É como se a música trouxesse algo que há muito tempo estava suspenso nela. Resumidamente, a arte possui uma essência tão marcante no mais íntimo de nossa espécie, que é capaz até mesmo de interromper cursos patológicos, emocionais e até mesmo político-sociais. As artes estão consolidadas em nossas almas desde a pré-história, com as figuras rupestres nas paredes das cavernas, até os dias atuais, sintetizada em um simples grafite em uma parede qualquer do centro do Rio de Janeiro.
Em uma condição humana como a nossa, onde tudo basta ter tido um começo para que possa também ter um fim, a arte então surge como uma espécie de materialização real do eterno. A arte concede, ao menos, a ínfima possibilidade de eternizarmos o que fomos, o que sentimos e o que podemos vir a ser. Em outras palavras, é pela arte que encontramos um dos únicos caminhos para alavancar a civilização e dizer para os outros que virão: sei que não me conhece, mas veja, eu estive aqui. Na vida de um pintor, a morte talvez não pareça algo difícil de acontecer. Eu mesmo declaro que não sei nada sobre isso. Mas a visão das estrelas sempre me faz sonhar. Por que, digo a mim mesmo, os pontos de luz no firmamento são inacessíveis para nós? Talvez precisemos da morte para alcançar uma estrela? E morrer de velhice para chegar lá a pé. No momento eu vou para a cama, porque é tarde. E desejo-lhe boa noite e boa sorte, de coração aberto. Com amor, Vincent.